Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelo nosso canal. Hoje, vamos desvendar os segredos de um dos monumentos mais enigmáticos do planeta, Stonehenge, erguido há mais de 5.000 anos, nas planícies de Wiltshire. Na Inglaterra, este círculo de pedras gigantes continua a desafiar a nossa compreensão. Quem o construiu? Como moveram estas pedras colossais, algumas pesando mais de 40 toneladas, por centenas de quilômetros? E a pergunta que ecoa através dos milênios: para quê? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo neste mistério ancestral. Vamos começar pela engenharia. Imaginem só. Estamos na Idade da Pedra, sem gruas, sem tecnologia moderna, apenas com a força humana e ferramentas rudimentares. Os construtores de Stonehenge conseguiram extrair pedras gigantes conhecidas como sarsons, de uma região a mais de 30 quilômetros de distância. E não é tudo. As famosas pedras azuis, menores, mas ainda assim pesando várias toneladas. Vieram das montanhas Preseli, no país de Gales, a incríveis 250 quilômetros de distância. A logística por trás disto é simplesmente alucinante. Os arqueólogos acreditam que eles usaram uma combinação de trenós de madeira, rolos de troncos e talvez até barcaças fluviais. Mas a precisão com que estas pedras foram moldadas e encaixadas umas nas outras, usando técnicas de encaixe de madeira, revela um nível de sofisticação que nos deixa boquiabertos. Era uma obra que exigiu gerações de trabalho, um compromisso comunitário que atravessou séculos. Isto não foi um projeto casual. Foi a obra de uma vida para toda uma civilização. Então chegamos à grande questão: qual era o propósito de Stonehenge? A teoria mais famosa e duradoura é a de que Stonehenge era um observatório astronômico, um calendário celestial gigante. E as evidências são convincentes. O alinhamento principal do monumento marca perfeitamente o nascer do sol, no solstício de verão, o dia mais longo do ano, e o pôr do sol no solstício de inverno, o dia mais curto. Quando o sol nasce no solstício de verão, os seus raios atravessam o círculo e atingem a pedra do altar, no centro. É um espetáculo de luz e sombra que foi deliberadamente planejado. Este alinhamento não é coincidência. Para uma sociedade agrícola, saber prever as estações era crucial para a sobrevivência, determinando quando plantar e quando colher. Stonehenge poderia ter sido o seu relógio cósmico, conectando o céu e a terra, o divino e o humano, de uma forma que garantia a ordem e a prosperidade. Mas a história não termina aí. Escavações recentes revelaram uma outra faceta de Stonehenge, uma faceta mais humana e espiritual. Foram encontrados centenas de restos mortais cremados ao redor do local, alguns datando das fases mais antigas da sua construção. Isto transformou a nossa visão. Stonehenge não era apenas um observatório, mas também um local de sepultamento, um cemitério sagrado. Alguns arqueólogos sugerem que era um lugar reservado para a elite, talvez para uma dinastia de reis ou sacerdotes que governaram a região. Cada pessoa enterrada ali tinha a sua história, a sua importância. O monumento poderia ser um memorial aos ancestrais, um lugar onde os vivos vinham para se conectar com os espíritos dos que já partiram, buscando orientação e bênçãos. Era um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E se Stonehenge fosse um centro de cura? Esta é outra teoria fascinante, apoiada pelas famosas pedras azuis. Na antiguidade, estas pedras eram consideradas mágicas, com propriedades curativas. Lendas galesas falam do seu poder de curar doenças. E de facto, muitos dos esqueletos encontrados em Stonehenge e arredores mostram sinais de doenças graves e ferimentos. As pessoas viajavam longas distâncias, talvez em peregrinação, não apenas para observar as estrelas ou honrar os mortos, mas para buscar a cura. Imaginem a cena. Pessoas doentes e feridas, chegando com esperança a este lugar sagrado, acreditando que a energia das pedras e os rituais ali realizados poderiam restaurar a sua saúde. Stonehenge poderia ter sido o primeiro grande hospital, ou centro de bem-estar do mundo, um lugar de esperança e renovação. E que tal a ideia de que Stonehenge era um grande centro de unificação? Numa época em que as comunidades eram dispersas, um projeto desta magnitude teria exigido a colaboração de milhares de pessoas de diferentes tribos e regiões. A construção de Stonehenge e os festivais, que provavelmente aconteciam ali, poderiam ter servido para forjar alianças, celebrar acordos e criar uma identidade cultural comum. Pensem em grandes festivais, como os nossos hoje em dia. Mas há 5.000 anos, pessoas de todo o país reuniam-se nos solstícios,
partilhando comida, música, histórias e rituais. Era um lugar de encontro, um ponto nevrálgico social e cultural que ajudou a construir a sociedade da época. A construção em si já era um ato de união, mas as celebrações que se seguiram teriam fortalecido esses laços por gerações. Então, qual é a resposta final? A verdade é que, provavelmente, não existe uma única resposta. O enigma de Stonehenge é tão poderoso precisamente porque ele parece ser multifacetado. Não era às vezes apenas um calendário, apenas um cemitério ou apenas um centro de cura. É muito provável que Stonehenge fosse tudo isso e muito mais. O seu propósito pode ter mudado ao longo dos 1500 anos em que esteve em uso ativo. Começou como um cemitério, evoluiu para um observatório e tornou-se um local de peregrinação e celebração. Cada geração adicionou a sua própria camada de significado, a sua própria história, aquelas pedras, esta complexidade que o torna tão profundamente humano. Stonehenge não é apenas uma maravilha da engenharia, é um reflexo da nossa necessidade ancestral de encontrar ordem no cosmos, de honrar os nossos antepassados, de buscar cura e de nos conectarmos uns com os outros. As pedras silenciosas de Stonehenge guardam os segredos de um povo que, sem escrita, deixou-nos uma mensagem épica gravada na paisagem. Eles olharam para o mesmo sol e para as mesmas estrelas que nós olhamos hoje, e tentaram compreender o seu lugar no universo. E ao fazer isso, criaram um monumento que continua a inspirar admiração, curiosidade e um profundo sentido de conexão com o nosso passado distante. Stonehenge lembrou-nos que, mesmo separados por milênios, as grandes questões da vida, da morte e do cosmos são universais. E vocês, o que acham? Qual teoria sobre Stonehenge vos parece mais convincente? Deixem a vossa opinião nos comentários. Adoramos ler as vossas ideias e teorias. Este é um mistério que todos nós podemos ajudar a desvendar. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta incrível jornada ao coração da pré-história. Se gostaram deste mergulho no passado, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Até a próxima, exploradores!